Ontem eu falei aqui no Balanço Geral a respeito de alguns bairros em Ceará onde o pessoal teve problema com a chuva. Lembra que eu falei aqui? Foram vários bairros, o pessoal teve que distribuir lona. Em alguns locais onde o barranco começou a ceder, colocaram lona também para fazer a contenção necessária. E à tarde a nossa equipe foi para lá. À tarde foi para lá o Diego Antunes e quem mais, Angela, por favor? O Amaury Salles e o Diego Antunes foram, fizeram um tour pela cidade para poder saber da dificuldade daquela comunidade, que está sendo feito para poder amenizar e também contabilizar o prejuízo. Afinal de contas, foi muita água num curto espaço de tempo, hein? 12:07, mostra aqui no balanço. A enxurrada foi no sábado, mas ainda tem muita água descendo nas encostas. Depois de um fim de semana de chuva intensa, a segunda-feira foi de limpeza em ruas das partes mais baixas do município. Segundo a administração, o levantamento relacionado aos estragos ficará em segundo plano. O momento é de atender de forma emergencial as comunidades mais afetadas. Desde que começou sábado à tarde, 3 horas da tarde, começou essa intensa chuva, a nossa equipe se mobilizou juntamente com a Defesa Civil e todos os funcionários da Prefeitura em limpeza de bocas de lobo, que obstrui bastante. E em situações como essa que vocês estavam vendo, onde acabou caindo algumas pedras, desmoronando, né? E a gente acabou optando por colocar lonas, né? Para dar uma proteção a esses moradores aqui. E estamos monitorando todos os pontos. Aqui nesse morro do bairro Niterói, a encosta começou a ceder na tarde de sábado. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros colocaram lonas para evitar que pedras e uma grande quantidade de terra pudesse desmoronar. Por esse motivo também, moradores de 2 casas próximas acabaram sendo orientados a deixar o local e não pernoitar aqui entre sábado e domingo. Agora, eles já retomaram a vida normal, mas não quiseram gravar entrevista. Esse e outros pontos mais críticos da cidade já foram mapeados e estão sendo monitorados pelas equipes da Prefeitura. Segundo o prefeito, desta vez os estragos só não foram maiores porque algumas medidas preventivas foram tomadas antes da chuva. Eu tinha dito que a população cuidar dos bueiros, cuidar das bocas de lobo, cuidar no interior principalmente, porque as estradas lavam tudo e o pessoal colaborou, isso é fundamental. Esse é o nosso agradecimento. Mas o prejuízo veio e nós vamos recuperar essa cidade com certeza absoluta e sabemos dos problemas que nós temos ainda para enfrentar. Nesse outro ponto de passagem entre a linha Ariranha e também Celso Ramos, as cabeceiras da ponte ficaram destruídas pela força da água, impedindo a passagem de cerca de 20 famílias que moram do outro lado, mas também o escoamento da produção e o transporte escolar. Cena como essa são registradas em pelo menos mais 4 comunidades do interior do município de Ceará. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, nesse momento o objetivo é religar as comunidades o mais breve possível e já na sequência buscar ações mais definitivas, como é o caso do kit ponte entregue pelo governo do estado. O objetivo agora é resolver o problema e que dê o trânsito fluir normal. Depois, ao longo do tempo, a gente vai buscar junto à Defesa Civil do Estado, quem sabe um pontilhão de concreto. Eu já comentei esse fato aqui e eu não posso deixar de comentar novamente. A gente sabe das dificuldades dos pequenos municípios, você vai para Brasília com um pequeno pires na mão, sempre pedir, pelo amor de Deus, estrutura para os municípios. Agora, nós estamos num tempo que temos que começar a achar alternativas para fazer diferente. É inadmissível ainda a gente encontrar comunidades no interior ligadas por pontilhões, tipo aquele que a gente mostrou, gente. Aonde é que fica a segurança? Não tem segurança. E não são estradas que passa de vez em quando uma máquina agrícola, não. Hoje em dia, em todos os municípios, as estradas que ligam as comunidades do interior são estradas onde passa o caminhão que coleta o leite, passa o caminhão que recolhe o frango, que recolhe o suíno, que transporta grãos, que vai e vem a produção do agricultor. Então, se vai e vem a produção do agricultor, tem que ter estrutura. Nós estamos em 2019. Eu sou muito chato com isso, porque em muitas coisas nós fazemos ou promovemos a estrutura dos municípios, parece que igual a 30 anos atrás.
E não dá mais, gente, não dá mais. Nós cruzamos o mundo em um clique. Nós temos que começar a fazer diferente. Essas comunidades têm que ter cada vez mais estrutura. Esses municípios têm que ter cada vez mais atenção, né? Nós tivemos lá na década de 80 e um pedaço da década de 90 uma avalanche de municípios que se emanciparam. E hoje não tem como sobreviver o município, porque não tem estrutura. Não tem empresa, o comércio se arrasta, o pessoal tenta viver do interior, aí não consegue manter estrutura no interior, porque o município é pequeno e os repasses são pequenos também. É ou não é verdade? Então, algumas coisas precisam ser revistas nesse nosso estado de Santa Catarina. Que digo aos senhores, ainda é um estado de referência. Olha só. Prado pegou a água, eu sei que pegou água, só que eu conheço bem de Ponte do Interior. Conheço muito disso aí, ó. Não dá para admitir mais. Não tem uma cabeceira segura, são pedaços de tábua pregados e parafusados, solto em cima de 2 guias. Colocado em cima de 2 guias. Quando eu era criança lá em Caçador, em 1975, em 1980, até dava para entender. Mas em 2019, tem que começar a ter um plano de mudança disso aí. Tem que ter um plano, tem que trabalhar mais para o agricultor ter menos transtorno, minha gente. Mas tem que investir. Pois é. Cada vez que a gente está... Isso não é só um problema esses pontilhões de Seara, não, viu? Eu estou usando essa ponte só para fazer o comentário. Porque todos os municípios têm esse problema desses pontilhões aí, ó. Todos os municípios têm aqui na nossa região, né? Por isso tem que começar a pensar diferente e fazer diferente aí para o homem do campo. E isso vem muito através do governo do estado e também do governo federal. Do governo do estado e do governo federal tem que se mostrar mais junto com os municípios e procurar fazer a diferença junto com todos os prefeitos que estão aí pelejando e tentando muitas vezes fazer diferente com um pouquinho de estrutura